Yo ho, all hands hoist the colors high. Fala galera, aqui é o professor Nelson Amado, sejam bem-vindos para o nosso terceiro vídeo de revisão com foco na prova da Escola Naval. Nosso objetivo agora nesse terceiro vídeo é relembrar um pouquinho o tópico de cálculo. Claro que o cálculo ele é muito extenso, a prova da Escola Naval ela gosta de cobrar não só apenas de limite, também trabalhar questões derivadas e algumas provas trazem limite, derivada e integral ao mesmo tempo. Então a gente vai focar nessa aula número 3, principalmente no tópico de derivada, que olhando para os três é o tópico que a prova mais gosta de cobrar. Então trouxe algumas questões que vão te ajudar a relembrar algumas relações interessantes envolvendo a derivada, tá? Então, sem mais muita demora, para a gente já poder partir logo de cara para os nossos exercícios, vamos para a nossa questão de número 5 de cálculo. Dá uma olhada no enunciado. Seja f de x igual a x mais o ln de x, com x necessariamente sendo positivo, sabendo que f admite a função inversa g, quero calcular g, e aí é a segunda derivada, né? Quando x for 1 e assinale a opção correta. Então, a nossa questão número 5, questão 5, ela vai envolver o tópico de cálculo. E aí, olhando para o tópico de cálculo, a gente vai calcular, nessa número 5, o valor numérico da derivada, né? Mas olhando principalmente para a inversa. Então, a gente sabe que f de x é igual a x mais o ln de x. X mais o ln de x. E aí eu vou precisar calcular a derivada dessa função, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar aquele artifício que a gente tem da derivação implícita e eu vou logo de cara calcular a função inversa. E aí, quando eu vou calcular a função inversa, que é a nossa função de x, lembra que eu vou trocar o x pelo y, né? Então, isso aqui é um y, isso aqui é um x, a gente troca eles. Então, eu tenho x igual a y mais o ln de y, que eu já fiz essa troca. E aí eu vou fazer o que agora? Eu vou calcular a derivada disso, tá? E aí, calculando a derivada disso, a gente vai encontrar que a derivada de x é o próprio x, derivando dos dois lados, é isso que eu estou fazendo. Derivei aqui, derivei aqui. Derivada de x vai ser 1, né? Aqui é uma derivada da soma, então é a soma das derivadas. A derivada de y vai ser y'. E a derivada do ln é 1 sobre y que multiplica y', concorda? Então isso aqui é mais 1 sobre y que multiplica y'. Colocando y' em evidência, então temos 1 sendo igual a y' que multiplica 1 mais 1 sobre y. E jogando esse cara para o outro lado, dividindo, né? Ele ficou um pouco feio, né? Vou organizar esse cara antes de jogar para lá dividindo. Então eu tenho o quê? 1 igual a y' que multiplica y mais 1 dividido por y. Então eu acabei de encontrar aqui y' vai ser igual a... Esse cara vai para lá multiplicando. Y, esse cara vai para lá dividindo sobre y mais 1. Tá? Então eu acabei de encontrar que a primeira derivada da função g vai ser igual a quem? A primeira derivada da função g vai ser o y, que é x mais ln de x, x mais o ln de x, dividido por o y mais 1, que é x mais o ln de x mais 1. Legal. Isso aqui foi a primeira derivada da função. A derivação implícita é que eu estou utilizando para poder calcular a derivada, né? Então, primeiro, para calcular, para tentar trabalhar com ela, eu fiz a derivação implícita, aí eu caí nessa expressão, a partir daqui eu caí nessa expressão e fui organizando ela até conseguir encontrar algo mais interessante. Aí eu achei essa fração meio feia, organizei ela, letra para um lado, número para o outro, encontrei a primeira derivada da função. Queremos a segunda, tá? Nosso objetivo é encontrar a segunda. Então agora a gente vai pegar essa função e vai derivar ela. E aí, talvez seja interessante olhar para a regra do quociente, né? Eu vou tentar trabalhar pela regra do quociente. Se ficar muito feia a expressão que a gente vai encontrar aqui, a gente evita utilizar a regra do quociente e tenta utilizar uma outra forma, tá? Mas, derivando dos dois lados, temos que y' igual a y sobre y mais 1, concorda?
E aí, derivando dos dois lados, para a gente encontrar a segunda derivada, deriva aqui. Vamos encontrar o quê? A segunda derivada da função sendo igual. Isso aqui é uma regra do quociente. Então, é a derivada de cima que multiplica a de baixo menos a de cima vezes a derivada de baixo. A de cima vezes a derivada de baixo. E a derivada de y mais 1 seria y' só. Eita, ficou feio, né? Tá vendo? Ficou feio? Falei que ia ficar feio. Tudo dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Seria y mais 1 ao quadrado. Feio, né? Vamos organizar? Então, essa segunda derivada da função vai ser y' vezes y mais y' menos y vezes y' dividido por y mais 1 elevado ao quadrado. Eita! Olha, não ficou tão feio não, isso aqui cortou. Fofo, cortou, legal. Achei bonito. Então, a gente acabou de encontrar o seguinte. A segunda derivada da função, que é o g duas linhas de x, vai ser igual à primeira derivada da função, que vai ser o g' de x, dividido por a função y mais 1 elevado ao quadrado, que é o x mais ln de x mais 1, tudo ao quadrado. Então, encontramos a segunda derivada. Legal. Eu acho que a parte mais difícil foi calcular essa segunda derivada usando a derivação implícita, porque agora a gente vai precisar calcular o valor numérico quando x for 1. Então, calcular o valor numérico quando x for 1 relativamente não é difícil, porque basta substituir o x por 1 na nossa expressão. Então, a gente vai ter que o g duas linhas quando x for 1, g duas linhas quando x for 1, vai ser igual a primeira derivada quando x for 1, legal, sobre, e aqui vai ser 1 mais o ln de 1 mais 1, né? Então vai ficar 1 mais o ln de 1. Tô tentando trocar tudo que é x por da cor azul para que fique mais visível para vocês a expressão que eu estou fazendo, tá? E repara bem que eu preciso substituir na primeira derivada o x por 1, né? Porque eu preciso do g' de 1. Então, vamos substituir aqui, ó. Na primeira derivada, quando x for 1, que é o nosso g' de 1, mantém um padrão, Nelson. Tá mantendo um padrão? Mantém um padrão. Isso aqui é igual. Aí eu vou trocar o x por 1, vai ficar 1 mais o ln de x, mais o ln de 1. Com certeza vocês já chegaram no gabarito, né? Sobre 1 mais o ln de 1. Mais 1. Mais 1. Legal. Então, a nossa expressão, quanto vale o ln de 1? 0. Olha, 0. 0. Né? E aqui faltou alguma coisa. Era 1. Então, a primeira derivada ficou quanto? 1 sobre 2. Primeira derivada deu meio. Legal. Então, aqui vai ficar meio no numerador. Então, isso aqui é igual a meio. E no denominador? Lembrando que o ln de 1 é 0, isso aqui morre, vai ser 1 mais 1 ao quadrado, que é 2. 2 ao quadrado é 4. Então, meio sobre 4, 1/8. Temos alguma coisa assim? Temos. A letra D, 1/8. Letra D. Vamos ver se a gente errou alguma conta, porque eu coloquei o gabarito dessa questão número 5 sendo a letra E, e a gente visualiza em qual pedaço do caminho a gente se perdeu, tá? Se não se perdeu, pode ter sido o Nelson que ficou maluco e escreveu o gabarito errado, né? O que eu fiz passo a passo? Eu fiz a troca do ln, né? Onde eu tinha x, perdão, da função inversa, né? Virou y. Então esse x vira y, e aqui eu tinha ln de x, virou ln de y, né? Troca o x por y. E aí eu fiz a derivação implícita. Como é que funciona a nossa derivação implícita, Nelson? Você vai pegar a sua função e você vai derivar dos dois lados. E sempre que apareça o y, você transforma ele por y', que seria a derivada da função, né? Então vai ficar 1 igual a y' mais 1 sobre y, que multiplica y'. A derivada de x vale 1, tá? E aí aqui a gente vai encontrar que a derivada de y é y', a derivada do ln é 1 sobre y, que multiplica o que está lá dentro, né? Que é o y'. Colocando o y' em evidência aqui,
ficou 1 mais 1 sobre y. Aí eu fiz y mais 1 sobre y. Esse cara foi para lá multiplicando, esse dividindo, achei a primeira derivada da função. E aí a primeira derivada da função é a função original dividido por ela mais 1. Então seria x mais o ln de x dividido por x mais o ln de x mais 1, que é a nossa primeira derivada. Na segunda derivada eu peguei a partir daqui e eu derivei dos dois lados, só que agora é uma regra do quociente, né? Então, sendo regra do quociente, é a derivada de cima vezes a de baixo, derivada de cima vezes a de baixo, menos a de cima vezes a derivada de baixo. E a derivada de y mais 1 seria y', porque a derivada de 1 é 0, né? E dividido pela de baixo elevado ao quadrado. Então, eu encontrei y' que multiplica y mais 1, menos y que multiplica y', dividido por y mais 1 elevado ao quadrado. Legal, Nelson. Fiz distributiva, ficou y vezes y', y vezes y', esses dois termos são semelhantes, cortei. Legal. E embaixo ficou y mais 1 elevado ao quadrado. E aí a nossa segunda derivada da função é a derivada da primeira, que é esse cara daqui, que eu preferi não escrever ele, dividido por x mais ln de x mais 1, tudo elevado ao quadrado. Substituímos o x por 1, que foi o pedido nesse exercício. Então, trocando o x por 1, encontramos que a derivada dessa função, vou primeiro precisar calcular a derivada da primeira, quando o x for 1, calculei aqui, troquei o x por 1, encontrei em cima 1, embaixo 2. E aqui também, ó, troquei aqui o x por 1, então ficou 1, 0 e 1 ao quadrado, me deu 4, 1 meio, 1 oitavo, né? Então, provavelmente, acabei escrevendo o gabarito de maneira errada, então acabamos encontrando 1 oitavo letra D e não letra E. Se você tentou resolver e não encontrou o gabarito certo, então provavelmente o Nelson escreveu errado. Vamos apagar o quadro para a gente fazer mais uma? Então vamos agora ler o enunciado da questão número 6. Um cilindro circular reto tem área total A, constante, raio da base R e altura H. Se o volume máximo desse cilindro é expresso por um número real M e a função f de variável real x é definida por f de x igual a 2πx ao quadrado elevado a 1/3 mais 1, queremos saber qual é o valor do f de m, né? O volume máximo da função, quando a gente trabalha a ideia do volume máximo, máximo e mínimo, a gente está tentando olhar para a derivada da função, né? Para as raízes da primeira derivada. Então, ele me diz que a área total ela é constante. E aí, a área total de um cilindro, né? É um cilindro circular reto. A área total dele é o dobro da área da base, né? Então, vai ser 2πr ao quadrado mais a área lateral, né? E a área lateral é 2πrh. 2πrh. Então, esse aqui é a área total do nosso cilindro, né? Quando a gente vai calcular o volume, né? Porque ele fala que o volume desse cilindro é expresso por um número real. O volume de um cilindro, ele vai ser quem? Vai ser a medida da área da base vezes a altura, né? E aí, o volume vai ser πr elevado ao quadrado vezes h. Então, percebam bem que para calcular o volume eu preciso ou do raio ao quadrado ou da altura. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar a altura, tá? E aí eu vou encontrar aqui a nossa altura, jogando esse 2πr ao quadrado para lá diminuindo, vai ser a área menos 2πr ao quadrado, sendo igual a 2π raio h. E aí, pegando esse 2πr e jogando para o outro lado dividindo, a altura vai ser a área menos 2πr ao quadrado dividido por 2πr. Essa aqui vai ser a nossa altura. Legal, já temos a medida da altura, vamos substituir aqui, beleza? Então, substituindo, a gente vai encontrar o seguinte. O nosso volume, a expressão que representa o volume, será πr ao quadrado, que multiplica a altura, e essa aqui é a altura. Então, A menos 2πr ao quadrado sobre 2πr, né? 2πr, legal. Antes de fazer a distributiva, você vai perceber que o π corta com π, morreu, e o raio cortou com o raio ao quadrado. Então, a gente vai acabar encontrando que a expressão que representa o volume vai ser igual a R vezes A sobre 2, né? Então, isso aqui será AR sobre 2. E vem para cá também multiplicando, né? Então, vai ficar menos 2πr ao cubo sobre 2, né? Então, isso aqui vai ser a expressão que representa o nosso volume.
Legal. É uma função do terceiro grau. Para eu poder calcular a medida do máximo e mínimo, eu vou ter que derivar a função. E as raízes da primeira derivada representam nossos máximos e mínimos. Então, a derivada dessa função vai ser quem? Eu vou precisar derivar, né? E aí eu vou encontrar a derivada do volume sendo igual a sobre 2 é uma constante, né? Então fica a sobre 2. Aqui eu podia ter cortado o 2 com 2, né? Até agora eu não cortei, eu não faço a menor ideia por quê, mas dá para cortar, né? E aqui a derivada vai ficar menos π é uma constante, tá? Então vai ficar menos 3r ao quadrado, tá? Então essa aqui vai ser a nossa derivada. Legal. E aí eu vou precisar que isso aqui seja zero. Então vou igualar a zero. Então 0 vai ser igual a sobre 2 menos 3r ao quadrado. Então 3r elevado ao quadrado vai ser igual a sobre 2. A sobre 2, né, Nelson? A sobre 2. Então, eu acabei descobrindo que o nosso r elevado ao quadrado vai ser igual a sobre 6, né? Que o 3 está multiplicando, vai para lá dividindo. O que acontece? Como eu vou querer que essa função seja máxima, né? Para eu poder calcular o máximo e o mínimo dela, eu dependo do raio ao quadrado, né? Do raio, né? Você está vendo que está me faltando o raio, né? E aí, já que eu quero esse raio, né? Não me interessa a solução negativa, né? Provavelmente a solução negativa não é o que vai me interessar, né? Porque se eu tentar trabalhar com raio negativo, não faz muito sentido para a nossa solução. Então, eu vou utilizar a solução positiva, beleza? E aí, usando a solução positiva, eu vou descobrir que, então, a medida do raio tem que ser igual a raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de 6, né? Então, vai ficar raiz quadrada de A sobre a raiz quadrada de 6. Ficou um pouco feio, mas beleza. Eu vou substituir aqui para a gente descobrir o volume. Porque ele diz M, né, é o volume máximo. E esse M é o volume máximo. Então, eu tenho que M vai ser igual a vezes R sobre 2, tá vendo? E aí esse aqui é o raio. Então vai ficar A sobre 2, que multiplica raiz de A sobre a raiz de 6, né? Ainda não racionalizei, mas eu acho que eu vou ser obrigado a racionalizar por conta das alternativas que aparecem aí, tá? Menos π, que multiplica o raio ao cubo, né? E aí o raio elevado ao cubo seria isso aqui elevado ao cubo. Então, π que multiplica a raiz de A sobre 6 raiz de 6, que eu já elevei ao cubo, tá? Legal. O que dá pra gente colocar em evidência? Dá para colocar algumas coisas em evidência. Vai ficar M que multiplica A raiz de A sobre 6 menos, coloquei isso tudo aqui em evidência, não, vezes 1 menos o π sobre 6. Então ficou assim, esse aqui é o nosso M. Um pouco feio, né? Se a gente olhar para isso aqui tá bem feio, né? E aí a gente vai querer o quê? 2πx ao quadrado elevado a 1/3 mais 1. Eita, isso aí que a gente vai querer substituir. Então esse aqui é o M, então a gente vai substituir isso aqui na função f. E aí a gente vai fazer 2πx ao quadrado. Ficou bem feio, né? Eu quero ver se de repente eu não esqueci algum detalhe, porque eu achei que o π ia cortar. Tava com muita impressão que o π ia cortar. Vocês não ficaram com essa impressão? Eu fiquei. Porque não tem π nas alternativas. Vamos ver a derivada aqui. A sobre 2. R morreu. Legal. Ó, olha o π aqui. O π ia cortar assim, ó. π é uma constante, né? Então ficou 3π r ao quadrado. π r ao quadrado. Vocês não me avisaram. 3π r ao quadrado. Legal. Então fica 6π. Então vai ficar o r sendo raiz de A sobre a raiz de 6π. Tá, então onde ele vai aparecer? Raiz de 6π, raiz de 6π. Legal. Só que aqui aparece um π, né? 6π. Beleza, acho que consertei tudo. Acho que consertei. Então vai ficar M sendo igual a raiz de A sobre a raiz de 6π menos não, vezes, que eu coloquei em evidência. Isso tudo aqui eu coloquei em evidência.
Feio, né, Nelson? Feio. Isso aqui tudo eu coloquei em evidência. Esses pi não. Então ficou 1/2 menos... Ah, aqui cortou, né? 1/6. Eu sabia que ia cortar. Tinha muita cara de que ia cortar. Não sei se vocês ficaram com essa impressão. Então nosso m ficou a raiz de a sobre a raiz de 6π. Que multiplica, fica então 3 menos 1, 2, né? Ficou 2/6, né? Que é 1/3, né? Como é que tá nas alternativas? Falei 2/3 ou só 1/3? Buguei. Ficou 3 menos 1 dá 2. 2 sobre 6, que é 1/3. Eita. 2 sobre 6 é 1/3. Esse aqui é o m. E queremos o f de m. Isso aqui vai ser igual a 2πx ao quadrado. 2π, que multiplica isso aqui elevado ao quadrado. A raiz de a sobre a raiz de 6π vezes 1/3, tudo ao quadrado. Legal. Tudo dentro da raiz cúbica. Tudo elevado a 1/3. Mais 1. Eita. Fofo. Vai ficar o quê? 2π. Se repete. A raiz de a vai ficar a ao cubo. 1 continua sendo 1. Esse aqui ao quadrado vai ficar 6π. E esse aqui vai ficar 1 sobre 9, né? Aqui cortou, né? Aqui 1/3. Mais 1. Isso aqui cortou. Aqui também cortou. Ficou 3. E feito para dar certo, hein? A raiz cúbica de a é a. A raiz cúbica de 27 é 3. A sobre 3 mais 1. Então, a sobre 3 mais 1. Ele colocou 1/3 em evidência. Então, isso aqui necessariamente acabaria sendo a mesma coisa que a sobre 3 mais 3 sobre 3, letra C. Foi. Então, nessa questãozinha de número 6 que a gente trabalhou aqui, trabalhamos a ideia do máximo e mínimo, que é legal a gente relembrar sobre o tópico derivada. Então, primeiro encontrei uma expressão da altura em função da área. A área é uma constante, tá? Aí, beleza. Aí eu substituí na fórmula do volume. Ele falava que o volume era máximo. Então, calculei o volume em função do raio e da constante A. Encontrei o volume, derivei e igualei a 0 para poder encontrar o máximo e mínimo. Lembra que a solução negativa não era interessante para mim? Mas eu não fiz o teste da segunda derivada para saber máximo e mínimo. Usei apenas a solução positiva. E aí encontrei o raio. Encontrei o raio. Ele fala que é meu valor máximo. Substituí. Substituindo, encontrei o valor do m. Fiz o valor numérico da função. Encontramos a alternativa correta, sendo a nossa letra C. E com isso, a gente chega ao final do nosso terceiro vídeo de revisão para a prova da Escola Naval. Yo.